Quero saudar os meus amados e amigos irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. Que você esteja bem, que sua família esteja bem. E hoje nós estamos aqui nesta live para estudarmos mais uma porção da palavra do Eterno, da palavra do Senhor. Queridos, a palavra de Deus é coisa tremenda, maravilhosa. E nós estamos aqui para estudar esta palavra. Quero lembrar os irmãos que eu estou na minha casa e possa ser que haja alguma interferência nessa live, porque aqui não é um estúdio, é a minha casa, e possa ver que algum cachorro late, um motoqueiro passa aí, um carro, um barulho, mas não se preocupa com isso não. O importante é que nós vamos aprender a palavra do Eterno, ou meditar na palavra do Eterno, melhor dizendo. Nós estamos hoje transmitindo o nosso culto de doutrina, né? Eu quero dizer para todos que estão entrando nessa live, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que você seja abençoado com a porção da palavra do Eterno, com a porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar o Salmo 23. Meus irmãos, o Salmo 23 é um salmo muito conhecido, é um salmo, mas tem uma profundidade tremenda. A primeira coisa que nós devemos aprender a respeito dos salmos é: salmos não têm capítulos, são números. Então você que alguma vez ou algum dia for convidado para pregar em alguma igreja ou ministrar uma palavra e resolver ler um salmo, não diga assim, vamos abrir no salmo capítulo tal. Não, salmos não tem capítulo, salmos é número. Por quê? Porque o livro de Salmos é o inário da Bíblia, né? É o inário da Bíblia. Então, são números, ok? Que fique essa dica para você. Nós vamos estudar o Salmo 23, é um salmo muito forte, muito poderoso, tem uma informação tremenda e que pode impactar a nossa vida, né? Às vezes a gente chega na casa das pessoas e tem uma Bíblia aberta, e geralmente vai estar em dois salmos, o Salmo 91 ou o Salmo 23, né? Mas muitas pessoas não sabem o que está escrito ali naquele salmo, porque ele não parou. Porque eu estou dizendo o seguinte, irmãos, a Bíblia não foi feita para ler. A Bíblia não é feita para ler. Que isso, pastor? A Bíblia não é feita para ler? Não. A Bíblia é feita para examinar. O Senhor disse, examinai as Escrituras, né, irmãos? Então nós vamos ler o Salmo 23 e ver a profundidade que tem neste salmo. Salmo 23, capítulo 1, ele começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De novo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Antes de nós continuarmos, é lógico que nós temos que fazer tudo pedindo a Deus para que Deus entre de uma forma poderosa nas nossas vidas e nos abençoe com a sua presença, com a presença do seu Espírito, o Espírito Santo, que na realidade, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é o único que inspira a gente. O Espírito Santo, ele tem a missão de nos consolar, de nos fazer lembrar das coisas que o Senhor falou. E desses atributos do Espírito é nos abençoar nas revelações do Eterno. Ou seja, se nós aprendermos, e isso está escrito em Provérbios, né? Diz bem assim: se aceitarem a minha repreensão, eu revelarei as minhas palavras a vocês. Então, olha só, qual é o papel do Espírito Santo? Revelar o que está escrito na palavra. Aí, às vezes, alguém pensa bem assim, mas eu sei ler, eu faço a minha interpretação. Não se trata disso, meu irmão. Se trata de revelação. Nós precisamos do Espírito para nos trazer revelações
dentro da palavra. Isso é que é importante. Não é só ler a palavra, mas é receber revelações. Eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão, que você, a partir do dia de hoje, sentirá o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, sentirá o desejo de receber de Deus revelações da palavra. Vamos orar? Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar? Soberano Deus, eterno Senhor, Deus querido e santo, a todos esses, ó Pai, que entrar, Senhor, nesta live, Senhor, aonde será estudado a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa alcançar o coração, possa alcançar eles, ó Pai, e eles possam entender, Senhor, a Tua palavra, e possam sentir o desejo de cada dia conhecer mais a Tua palavra. Ó poderoso Elohim, eu repreendo, Senhor, todo mal que possa se levantar nas nossas vidas. Nós sejamos agora, Senhor, protegidos e guardados nas Tuas mãos. Eu repreendo todo mal em nome do Senhor Jesus e que agora o Espírito Santo possa nos conduzir nesse trabalho tão maravilhoso que é estudar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. Salmos 23, irmãos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queridos, primeira coisa a gente tem que entender quem foi que escreveu esse salmo. Esse salmo é o salmo de Davi. É salmo de Davi. E quem foi Davi? Davi era o rei de Israel. Foi um grande rei em Israel. Porém, Davi, meus irmãos, ele não tinha família real. Ele não era da família real. Ele era simplesmente um pastor, filho de pastor, um camponês, que lá no pasto, ainda jovem, o Senhor escolheu. O Senhor o amou. E Davi amou o Senhor. Agora observa, irmãos. Lá, Deus escolheu Davi para que Davi pudesse ser um grande líder, um grande rei. E agora ele vem, como ele foi pastor de ovelhas, e aí ele vai fazer uma honra ao Senhor, ele vai fazer um salmo ao Senhor. Ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. O Salmo 23, e aí eu quero que você lembre que a Bíblia é uma tradução. A Bíblia foi escrita em 3 línguas, né? No hebraico, no aramaico e no grego. Porém, o Salmo 23 foi escrito no hebraico, né? E o Salmo 23 é bem assim que começa. Adonai, roi, Adonai, roi, lo, eshessar, né? Então, como é que é o Salmo 23? Adonai, roi, lo, eshessar. É assim o Salmo 23. Então, Adonai quer dizer o Senhor. Então, Davi começa escrevendo o Salmo dizendo o Senhor, o Senhor. E se nós formos observarmos o que Davi está dizendo, irmãos? Davi é um grande líder, Davi é um grande rei, Davi é senhor de muitas pessoas. Mas Davi tem um entendimento, Davi tem um conhecimento. Davi sabe que o que é ser senhor. Davi sabe o que é ser senhor. E Davi também sabe a responsabilidade de ser um senhor. Davi é senhor de muitas pessoas. Davi é senhor de muitos servos. Davi, além de rei, é líder de exército. Sempre foi, ou quase sempre foi uma pessoa que liderou. Ele sabe o que é ser senhor, a responsabilidade de ser um senhor. E a responsabilidade de ter um senhor sobre si. O que Davi está dizendo para o Senhor? Tu és o meu Senhor. Quando Davi, ele olha para o Senhor, e ele diz assim,
Tu és o meu Senhor. Isso não é uma coisa à toa. Davi tem um princípio. Davi, ele foi doutrinado dentro de um princípio, que é o princípio dos ensinamentos de Deus. E Davi sabia um segredo, irmãos. Existe um segredo que Davi conhece. Quando ele fala, tu és o meu Senhor, ele está invocando um segredo que Deus tem. O segredo de Deus é que, na concepção de Deus, a palavra Senhor é muito forte. Veja bem, o que é ser Senhor para Deus? Para Deus ser Senhor, quem pode ser Senhor? Quem pode ser Senhor na visão de Deus? Na visão de Deus, só pode ser Senhor aquele que é provedor, aquele que cuida, aquele que protege. Na visão de Deus, só pode ser Senhor quem é provedor. E Davi sabia esse segredo. Davi sabia disso. Por isso ele começa dizendo, o Senhor. Como que eu sei disso, irmãos? Como que eu sei disso? Olha só, irmãos, para a gente entender o que eu estou falando, a gente vai ter que ler aqui em Gênesis. Mas eu vou contextualizar para você o livro de Gênesis, a história. Deus fez o homem. Deus fez o homem. Mas antes de Deus fazer o homem, observa uma coisa. Deus plantou um jardim no Éden. Então, você vê o conceito de Deus do que é ser Senhor. Para você ter ideia. Olha só. Olha aqui, ó. Gênesis. Vamos ler aqui Gênesis. Para você entender o conceito de Deus sobre Senhor. Observa. Ó. 4. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Ó, presta atenção no conceito de Deus sobre o que é ser Senhor. Observa. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor, Deus, fez a terra e os céus. E toda a planta do campo ainda não estava na terra. Observa. E toda a planta do campo ainda não estava na terra. E toda a erva do campo ainda não tinha brotado. Observa. Deus fez a terra, Deus fez o orvalho, Deus fez as plantas, mas todas essas plantas ainda não haviam nascido. É isso que ele está dizendo. Ainda não havia nascido, ainda não havia brotado. Mas qual é a razão? Então ele vai deixar muito claro aqui a razão. Ele vai dizer, o Senhor Deus fez, e toda a planta do campo ainda não estava na terra. E toda a erva do campo ainda não havia brotado. Porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia o homem para lavrar a terra. Então nós temos, para nós entendermos aqui, porque Davi começa o salmo dizendo o Senhor, eu quero que você pegue o seguinte aqui, ó. Pega comigo isso aqui, ó. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não havia brotado, porque o seu Deus não tinha feito chover por uma razão, porque ainda não existia o homem, ou seja, o homem ainda não estava na terra. E qual era a função do homem na terra? Para lavrar a terra. Então você marca a palavra lavrar. O que quer dizer a palavra lavrar a terra? A palavra lavrar a terra quer dizer plantar na terra. Então, a gente entende aqui que o homem foi feito para plantar. O homem foi feito para plantar. Aqui está dizendo, o homem, e não havia homem para lavrar a terra. Qual é o trabalho do homem? Lavrar
a terra. Qual é a função do homem? Lavrar a terra. Então, anota isso. A função do homem é lavrar a terra, é trabalhar na terra. Anota isso. Agora, olha o próximo texto. E um vapor, porém, subia da terra e regava a face da terra. Agora, olha o detalhe. Olha o detalhe da leitura. Diz bem assim, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Escuta isso. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Vou falar de novo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Vê se você conseguiu entender isso. Mais acima, nós temos a informação de que o homem foi feito para lavrar a terra, de que o homem foi feito para plantar na terra. No entanto, quando Deus vai fazer o homem, ele faz o homem e depois ele fala assim, e plantou o Senhor Deus. Entenda isso, irmãos. Eu sei que você consegue entender isso. Entenda isso. O homem não foi feito para plantar? Por que então que Deus não fez o homem e não pegou o homem e colocou no jardim e deu semente na mão dele e falou, vai lá plantar, porque foi para isso que eu te fiz, para plantar. Por quê? Por que ele não deu semente ao homem e disse, vai lá e planta, porque essa é a sua finalidade? Por quê? Mas aqui nós temos a informação que o Senhor plantou. O Senhor plantou para o homem. Plantou um jardim, ó. E plantou o Senhor um jardim no Éden, do lado do Oriente. E pôs ali o homem que havia formado. Outra informação. O homem não é do Éden. Ele foi colocado no Éden. O Senhor plantou um jardim no Éden e pôs ali o homem para plantar, para colher. E pôs ali o homem para viver. A pergunta é, por que Deus planta para o homem? Sendo que o homem nasceu para plantar. Foi feito para plantar. Por que Deus planta para o homem? Porque no conceito de Deus, no entendimento de Deus, Deus só poderia ser Senhor do homem se ele fosse provedor do homem. Eu vou repetir. Deus só poderia ser Senhor se ele fosse provedor. Porque no conceito de Deus, só pode ser Senhor aquele que é provedor, aquele que cuida, aquele que... Por que Deus planta um jardim no Éden e pôs o homem ali? Por que ele não deixou o homem plantar? Porque ele dizia bem assim para o homem, olha, aqui no meu jardim eu estou plantando, eu sou seu Senhor, eu sou seu provedor, mas aqui no meu jardim as regras são minhas. Por quê? Porque aonde há um provedor, as regras é do provedor. Você nunca ouviu essa frase? Enquanto você morar aqui, debaixo do meu teto, dormir na cama que eu preparei para você, comer a comida que eu coloco na mesa, você vai andar conforme os meus ensinamentos. Não é assim que os pais da gente, não é assim que os pais da gente diziam para a gente? Enquanto você estiver por aqui, comendo a minha comida, hein? Dormindo na caminha aqui, é do meu jeito. Aí como é que eles faziam? Você quer mandar no seu próprio nariz? Então você vai pagar suas contas. Você vai, não é assim que os pais falam com a gente? Por quê? Porque só pode ser provedor, só pode ser autoridade aquele que cuida. Então, Davi entendia isso. Quando Davi vira para o Eterno e diz, tu és o meu Senhor, o que ele está dizendo? Tu és aquele que cuida de mim. Tu és o meu provedor. Eu estou entregando a mim para o Senhor cuidar. Porque, irmãos, só que tem um detalhe. Quando Deus colocou Adão no Éden, quando Deus planta o jardim e coloca Adão no Éden, Deus diz bem assim, as regras aqui do Éden é minha. Aqui, todas as frutas que tem aqui, você pode comer livremente, você pode comer. Menos uma fruta. Porque no dia que você comer dessa fruta, você vai morrer.
a morte chegará até você. Ou seja, enquanto você estiver aqui e eu sendo o seu Senhor, você vai ter que viver em cima dos meus ensinamentos. Então, às vezes, as pessoas chamam Deus de Senhor, mas Deus não é Senhor delas. Porque no conceito de Deus só é Senhor daqueles que estão debaixo dos seus mandamentos. No conceito de Deus, Deus só é Senhor sobre aqueles que se submetem aos seus princípios, aos seus comandos. Davi, quando estava dizendo bem assim, tu és o meu Senhor, Davi estava dizendo, quem manda em mim é Deus. Senhor, tu és que manda em mim. É verdade. Quer ver um segredo? Quer ver uma coisa linda? Ó, se você observar em Gênesis, capítulo 1, antes de Deus fazer o homem, Deus não era Senhor. Não, vou dizer. Antes de Deus fazer o homem, ele não se revela como Senhor. Olha, só nós lemos. Está escrito na Bíblia. Aqui, ó, está escrito assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Observa o texto. No princípio criou Deus, simplesmente Deus. No princípio criou Deus, nos céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de quem? O Espírito de Deus. É simplesmente Deus. Está vendo? E disse Deus haja luz, verso 4. E viu Deus que era bom a luz, verso 5. E Deus chamou a luz de dia, certo? Verso 6. E disse Deus. Verso 7. E fez Deus expansão. Está vendo? Ele só se revela como Deus antes de fazer Adão. Ele só vai se revelar como Deus, simplesmente Deus, antes de fazer Adão. Mas aí se você vai para o capítulo 2, já é a criação do homem. Né? No capítulo já é a criação do homem. E aí, quando ele já vai narrar a criação do homem, ele já não é mais simplesmente Deus. Ele é o quê? Ó, capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o sétimo dia, tá vendo? Capítulo 2, verso 3. E abençoou Deus o sétimo dia. Agora aqui, ó. Agora quando ele vai fazer o homem, porque ele já havia feito o homem nas palavras, já havia criado o homem, né? Agora ele vai trazer o homem à vida. Então ele vai deixar de ser simplesmente Deus. Por quê? Porque agora ele vai plantar um lugar para o homem e ele vai dizer bem assim, ó, se você come da minha comida, eu sou o seu provedor, eu sou o que cuido de você, eu sou o que zelo de você, então é o seguinte, eu serei o seu Senhor. Então observa o texto. Ó. Lá nos primeiros versículos, nós encontramos como? Deus. Olha o que acontece aqui nos... Ó, aí aqui já começou. Ó. E formou, verso 7, e formou o Senhor Deus. Opa! E formou o Senhor Deus. Ou seja, ele só passa a ser Senhor depois do homem. Não é que ele não era Senhor, ele já era Senhor. Ele só passa a se revelar como Senhor depois que ele cria o homem. Então aí, daqui para frente, você só vai ver ele sendo chamado de Senhor. Então ele vem assim, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim. Ó, verso 9. E o Senhor Deus fez brotar toda árvore agradável. Tá vendo? E aí vai. E ordenou o seu Deus, verso 16, ó, e ordenou o seu Deus ao homem dizendo, então olha só, quando Davi estava olhando, ele começa esse salmo, ele começa da forma mais, ele começa de uma forma mais tremenda, ele começa dizendo assim, o Senhor, essa expressão, o Senhor, meu irmão, é a mesma coisa de você estar dizendo assim, tu és o meu dono. Eu reconheço que ter o Senhor sobre mim é ser guardado, é ter cuidados. Então a palavra, o salmo não começa de forma aleatória, quando ele começa o Senhor. Agora, outra coisa, ele diz assim, o Senhor, que é Adonai,
Roi. E não é Adonai, Roi. É Adonai, Roi. Roi, o iod, quer dizer pronome possessivo, né? Então ele está dizendo bem assim, o Senhor é o meu pastor. Irmão, Davi era pastor. Davi sabia o que ele estava falando. E Davi, ele estava dizendo assim, o Senhor é meu pastor. Presta atenção nisso, irmãos. Presta atenção nisso para você entender o que eu estou falando. Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Veja bem, irmãos. Nós vemos na Bíblia, muitas das vezes, os profetas dizem bem assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Lá no Novo Testamento, está assim, Jesus de Paulo, o Jesus que Paulo prega. Lindo isso. Davi, ele não fala o Deus de Abraão, ele não fala o Deus de Jacó, ele não fala o Deus de Isaac, ele fala o meu. Ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, ele toma posse do Senhor. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe qual é o ensinamento que Davi está transmitindo para a gente? Ele está dizendo o seguinte, irmãos, eu não quero só a vitória, eu não quero só a cura, eu não quero só o milagre, eu quero o Senhor. Hoje nós vivemos diferente, é o contrário. As pessoas vêm à igreja, as pessoas só querem a bênção, mas não querem um dono da bênção. Davi não está preocupado com a bênção, Davi está preocupado com o dono da bênção. O importante não é ter a bênção, é ter o dono da bênção. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor é meu, é meu, é meu, é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Isso é lindo, meu irmão. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você está chegando aí. Deixa eu te falar uma coisa. Não queira só a bênção. Não queira só o milagre. Não queira só a prosperidade. Não queira só o que ele pode te oferecer. Ou o que ele pode te dar. Queira ele, o Senhor. Diga para ele, tu és o meu Senhor, que significa, tu és o meu provedor, tu és o que cuida de mim, tu és o que planta para mim. Eu reconheço que o que eu tenho hoje vem do Senhor. É isso que Davi estava dizendo. Um homem tão poderoso, mas estava expressando isso para Deus. Faça assim também. Ele só é Senhor daqueles que obedecem a Ele, você não entendeu? Ele só é Senhor. Até quando ele foi Senhor de Adão? Por que ele planta o jardim e não deixa Adão plantar? Porque ele tinha essa informação para Adão, dizer assim, meu filho, enquanto você estiver dentro do meu jardim, me tratando como Senhor da sua vida, eu sou responsável por cuidar de você, para te alimentar. É comigo. Você não vai plantar, não. Eu vou plantar para você. Eu vou fazer a terra produzir para você. Essa é a informação que ele está dizendo. Não queira só o fruto. Não queira só a bênção. Queira o Senhor. O Senhor é Senhor daqueles que obedecem, daqueles que se submetem. Adão, o tempo que ele esteve ali, se submetendo, o jardim brotava para ele os frutos. Você sabe a história? O dia que Adão pecou, mas a sua esposa Eva, o Senhor o colocou para fora do jardim, mas antes disse para ele, agora terra, agora é você que vai plantar, e agora é do suor do seu rosto que você vai comer. O que o Senhor estava dizendo? Agora é por sua conta própria. Mas Davi não, Davi tá retratando tudo isso, Davi está dizendo assim, não, Senhor, eu entendo o que o Senhor fez, e eu quero dizer, o Senhor é meu. E aí ele fala, pastor. Então o que é pastor? Davi era pastor.
Davi sabia o que era ser um pastor. E Davi sabia as necessidades de uma ovelha, que era beber águas em lugares tranquilos, comer pastos verdejantes. Davi tinha uma grande experiência como pastor. Há um tempo que ele mesmo relata que uma vez um urso tentou matar uma das suas ovelhas. Outra vez foi um leão. E ele matou o urso e o leão para proteger as suas ovelhas. Davi está dizendo assim, se tu és o meu pastor, eu sei que eu estou protegido. É isso que ele está dizendo. E é isso que eu digo a você. Tenha ele como teu Senhor, tenha ele como teu, e não só Senhor, mas também como teu pastor. Porque se você tem ele como Senhor, você está dizendo, eu estou disposto a te obedecer, eu estou disposto a viver debaixo dos teus princípios, porque eu sei que o Senhor é que manda. E o Senhor é meu pastor. Ou seja, eu também sei que o Senhor vai me conduzir às águas limpas e tranquilas e cristalinas. E as minhas necessidades serão supridas pelo Senhor. É isso que Davi está dizendo, meu amigo. Você que está chegando aí, ó, seja bem-vindo à nossa live. Depois você volta e assiste do começo. Tantas coisas maravilhosas que nós já falamos aqui. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Observe uma coisa, meus irmãos. Agora tem um outro segredo aqui. E agora você vai ficar impactado. Eu tenho certeza disso. Observe. Adonai roi lo. Então, existe um erro aqui. O texto que você conhece é bem assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é verdade, irmão? Não. Fala para mim se isso é verdade. Não te falta nada? Será que tem alguma coisa? Olha o que ele está dizendo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você já parou para observar se isso é verdade? Não te falta nada? Não tem te faltado nada? Bom, às vezes falta muita coisa, né, irmãos? Às vezes falta muita coisa. Não falta só, às vezes falta muita coisa, né? Às vezes falta dinheiro, às vezes falta saúde, às vezes falta amor, e até na igreja às vezes falta essas coisas, não é? Mas o Senhor, aqui está dizendo, aqui não está perguntando, aqui está afirmando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí agora eu acabei de dizer para você que falta. Então, alguma coisa deve estar de errado. Alguma coisa deve estar errado. Primeira opção. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se está faltando, a primeira opção. Será que ele não é o meu Senhor? Ou será que ele não é o meu pastor? Segundo. Será que está errado? Escrito errado? Será que Deus errou? Terceira. Ou será que os homens erraram ao traduzir? Como eu te disse, irmão, a Bíblia é uma tradução. É uma tradução. E na tradução, meu irmão, eles cometeram um erro nesse salmo. Na tradução. Por quê? Porque no hebraico, a palavra lo quer dizer não. Então, observe. Se você for colocar direitinho, se você for fazer a tradução direita, do jeito que está no hebraico, é Adonai roi lo. É isso aqui, irmãos, ó. Vou escrever para você. Então, vai ficar assim, ó. Lembrando que o hebraico se escreve para cá, mas como a gente não tem costume de escrever, eu vou escrever daqui para lá para você entender. Então, seria assim, Adonai roi.
Lo. Então tá aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se vai dar para você ver. Adonai Roi Lo. Então vai ser assim, Adonai Roi Lo Eshissá. Se você colocar direito, vai estar escrito assim, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Se você tirar a palavra nada e colocar a palavra não, vai fazer todo sentido o Salmo. Por quê? Porque o Salmo está dizendo o seguinte, ó, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Muda tudo. Quando você coloca direito, o Salmo direito, e diz bem assim, quando você coloca o Salmo direito, que diz, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, e não me faltará, o Salmo vai fazer todos os sentidos. Por quê? Porque não é nada, é não. É não. Porque nada é as coisas. Porque o Salmo, do jeito que ele está traduzido, ele está dizendo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, as coisas não vão me faltar. Mas quando você coloca da maneira correta, o Senhor é o meu pastor e não me faltará, aí então faz todo sentido. Por quê? Porque quem não vai me faltar não é as coisas, é o Senhor. Porque o importante não é as coisas, é o Senhor. O que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quem não vai me faltar é o Senhor. Ainda que eu esteja na peleja, ainda que eu esteja na dificuldade, ainda que eu enfrente os leões, ainda que eu não tenha paz, mas eu tenho o Senhor. Porque tendo o Senhor, nós temos tudo. Quem tem o Senhor tem tudo. Então Davi está dizendo assim, o Senhor não pode me faltar. Quer ver uma coisa? Vamos ler de novo o Salmo 23, para você entender. Então você vai entender agora. Se você mudar a palavra que foi traduzida de lo, né? Mudar a palavra, então vai estar assim. O Senhor é o meu pastor e não é nada, é não. É não. Ou seja, esse não é o Senhor, né? Então, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não é as coisas que não vão me faltar, é o Senhor que não vai me faltar. É o Senhor. Então, olha só. Deitar-me faz em verdes pastos e guia minhas águas tranquilas. Tá vendo? Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Ó, ele está dizendo assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Porque o Senhor vai me fazer deitar em verdes pastos. É o Senhor que vai me guiar às águas tranquilas. Não é as águas tranquilas, é as coisas. Porque eu tendo o Senhor, eu tenho verdes pastos. Eu tendo o Senhor, eu tenho águas tranquilas. Por quê? Porque o Senhor vai me fazer deitar em verdes pastos. Porque o Senhor vai me conduzir às águas tranquilas. Outro dia a gente fala sobre esse versículo 2. Só para você entender. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu é quem? Tu é quem? É o Senhor. Não é o pronome? É o Senhor. Então, porque tu estás comigo. Então aqui vai fazer todo sentido o Salmo. Agora o Salmo vai fazer sentido. Por quê? Porque não vai faltar as coisas, vai faltar... O que não pode faltar é o Senhor. O que não pode faltar é o Senhor. E aqui no verso 4, ele confirma isso, assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Quem está andando pelo vale da sombra da morte, já está lhe faltando alguma coisa. Pode estar faltando a saúde, porque está andando no vale da sombra da morte, né? Pode estar faltando a paz, pode estar na guerra, e a guerra é paz, é falta de paz. Então ele está dizendo o seguinte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu estivesse passando algum tipo de problema, ele está dizendo, né? Não temeria. Por que eu não temeria? Porque o Senhor estás comigo. Então não é as coisas que vai faltar, é o Senhor que não pode faltar. Ó,
prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Quem vai preparar? O Senhor. É o Senhor. O Senhor, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tá vendo? Unge minha cabeça com óleo. Quem vai ungir a cabeça com óleo? O Senhor. Ou seja, o Senhor estando comigo. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O Senhor unge a minha cabeça com óleo. Ou seja, quem é o principal deste salmo é o Senhor. É isso que Davi está dizendo. Não é as coisas que vai me faltar. É o Senhor que não pode me faltar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente coloca as coisas, não é isso? O que acontece? A gente está dizendo o seguinte: olha, Senhor, meu pastor não pode me faltar nada. Então passa a ser interesseiro. Passa a ser uma coisa mais dessa pregação estranha de que o Senhor é obrigado a te dar as coisas. E não é. Mas eu digo para você, se você tem o Senhor, você tem tudo. Se você tem o Senhor, você tem tudo. Você quer ver uma coisa, irmão? Vamos dar uma passagem aqui para você entender isso. Aqui, em Marcos capítulo 8. Vamos ver aqui em Marcos capítulo 8. Você vai entender o que eu estou falando. Marcos, lá no Novo Testamento, capítulo 8. Vamos lá. Marcos, capítulo 8. Deixa eu ver. Presta atenção nesse texto. Marcos, capítulo 8. Bem assim, ó. Observa o texto. Naquele dia, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou para si os seus discípulos e lhe disse: tenho compaixão dessa multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Observa. Se o Salmo 23 diz, está certo do jeito que foi traduzido, que não é nada, aqui nós já encontramos um erro bíblico. Por quê? Porque ele está dizendo, o Senhor é meu pastor. Em João capítulo 10, ele diz assim, que Jesus é o pastor, é o verdadeiro pastor. Quem é o verdadeiro pastor? É Jesus. E aqui em Marcos capítulo 8, nós encontramos uma passagem que Jesus está presidindo uma reunião, né? Ele está com a reunião, está reunido aqui com 4.000 pessoas, né? E aqui diz bem assim, ó. Naquele dia, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, eles não tinham o que comer. Ou seja, aqui estava faltando o quê? Aqui, ó, tem Jesus, que é o pastor dos pastores, e está faltando pão. Então, o salmo, do jeito que foi escrito, já cairia por terra aqui. Por quê? Porque lá diz assim que as coisas não poderiam faltar quando o Senhor... E aqui o Senhor está presente. O próprio está presente. E está faltando pão. Está faltando pão. Aquele bem assim, ó. E havendo uma grande multidão, não tinha o que comer. Ou seja, está faltando o que comer. Mas tem um detalhe. O Senhor está ali. E aí vem a revelação. Ele chamou o Senhor, o seu discípulo, e disse, eu tenho compaixão dessa multidão. Ou seja, quando o Senhor está presente, ele já está providenciando a solução. O que eu estou dizendo para você, meu irmão, que possa estar até faltando saúde, que possa estar até faltando dinheiro, que possa estar até faltando pão. Mas saiba de uma coisa, estando o Senhor presente, ele está providenciando a solução. O Senhor percebeu que estava faltando pão. E o que o Senhor fez? Chamou seus discípulos e começou a providenciar a solução. É o que eu profetizo na sua vida, é o que eu digo para você. O Senhor está providenciando a solução para você. Talvez você está olhando para você e falar, realmente, na minha vida falta muita coisa. Mas eu digo para você, se você tem o Senhor, você tem o provedor. E ele já está providenciando, porque aquele é provedor. Aquele é provedor. Está faltando pão, está faltando alimento. E ele está já provendo a comida para esse povo. Por quê? Porque o Senhor está presente.
Aonde o Senhor está presente, ele é provedor. Então observa, mas olha o que ele fala, ó. Tenham compaixão dessa multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Irmãos, presta atenção. Tem 3 dias que estão reunidos ali, 3 dias, e não tem pão. Eles estão 3 dias sem comer. Nota uma coisa. Quem está falando de comida aqui? É o Senhor. Quem está falando de comida aqui é o Senhor. Não é eles que estão falando de comida, não é a multidão. Aqui está o segredo, meu irmão. Você já parou para pensar? 3 dias que eles estão ali. 3 dias que eles estão ali. E são 3 dias sem comida. E em momento nenhum eles estão falando em comida. Quem vai falar de comida aqui é o Senhor. E ele fala bem assim, ó, e é Jesus. E ele fala bem assim, ó. Tendo compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E qual é a preocupação deles? E se deixá-los ir em jejum para a sua casa, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. Olha lá. Você sabe por que Jesus também está preocupado com a comida aqui agora? Porque Jesus vai dispensá-los. Jesus vai mandar eles embora para a casa deles. E Jesus está dizendo assim, olha o segredo, Jesus está dizendo bem assim. Jesus está dizendo bem assim, olha o segredo. Quando eles forem embora, eles estarão longe de mim. Vê se você pega isso. Quando eles forem embora, eles estarão longe de mim. E longe de mim possa ser que eles venham morrer de fome. Ou seja, enquanto eles estão aqui comigo, eles nem percebem que estão com fome. Mas eu vou despedi-los. Esse é o negócio. Eu vou mandá-los embora. E possa ser que eles venham perecer no caminho. Sabe qual é a informação que tem aqui? É que Jesus estava presente no lugar. E a necessidade daquele povo, eles nem percebiam de tão alegre que estava aquela festa, de 3 dias ouvindo Jesus falar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo o seguinte, se o Senhor é o seu pastor, e Ele está presente na sua vida, você pode até passar alguma dificuldade, mas você não vai perceber. Eles não perceberam que tinham 3 dias que não comiam. Eles não perceberam. Amém? Então, o Salmo 23 quer dizer o seguinte, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ou seja, quem não vai me faltar é o Senhor. Quem não vai faltar na sua vida é o Senhor. E ainda que você esteja passando por alguma situação, saiba de uma coisa, diz assim, eu aprendi que o Senhor é o meu pastor. Eu aprendi o que significa ser servo, porque só pode ser Senhor de quem é servo. Eu aprendi que aonde o Senhor está, a necessidade, ela não surge efeito, ela não é destruidora. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer mais e mais nas informações que eu passei. Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer mais e mais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.